E assim, eu passo um pano incrível pros Menendez, né? É. Total, eu falo isso aqui abertamente, tipo assim, podem me cancelar. Mas não é possível, tipo assim, eu tô esperando ansiosamente pela audiência, porque eu preciso que eles sejam soltos, tipo assim, é uma necessidade. É uma necessidade. Gente, eles não tiveram vida em nenhum momento. Eles foram abusados pelo pai, tem todos os indícios possíveis que eles eram abusados pelo pai. Durante um longo período, Desde né, os da 7 vida. anos de idade, a mãe sabia, compactuava, sofria também na mão desse cara, entendeu? Era usuária de droga e assim, não conseguia se livrar daquilo. Tinha uma dependência muito grande ali que envolvia tanto os irmãos nos pais, tanto ela no marido. E assim, tem. O que é isso? O que é isso? Então, tipo assim, tem muitos indícios de que o pai dele abusava deles, assim, e também teve indícios de que. Você viu que saiu agora que o pai dele também abusava de outras pessoas? Sim. Ali da Sim. família. Então, assim, são tantos indícios. Ah, da família? A própria família foi testemunhar recentemente, falando que não, a gente sabia que isso acontecia, tipo, a gente via nos olhos das crianças que eles sofriam e que alguma coisa acontecia, a gente não sabia exatamente o quê. Então, tipo assim, e aí eles só tinham um ao outro, sabe? Então, eu sinto que, claro, gente, não tô falando que tirar a vida dos pais foi certo. Não, em hipótese alguma, eles cometeram um homicídio. Doloso, foi com a intenção de matar. Só que assim, dentro do tribunal é uma coisa, mas agora, quando fala de o antes ali de tudo que aconteceu e tudo mais, eu acho que devia ter sido uma liberdade condicional. Eles não precisavam ter pego perpétua, sabe? E foi por isso aqui que não foi pena de morte. Isso aqui. É, jura? Isso aqui. Quem salvou foi a advogada deles. Meu pai, é verdade. Os Estados Unidos têm a pena de morte, né? Uhum. Quem salvou não foi... foi a advogada, mas quem, né, colocou ali foi o júri popular, né? Foi as pessoas que são selecionadas lá pra poder analisar o júri. Então, tipo assim... eu acho que eles já tiveram a vida toda sofrida até os 20 anos, quando cometeram o crime. Aí depois já foram presos. E aí, tipo, na prisão eles foram separados um do outro, sabe? Porque um dava perigo pro outro. Então, onde é que, tipo, tiraram isso também? São tantas inconsistências. Eu acho que eles foram muito injustiçados, assim, sabe? Falaram aqui que Tudo de Dorama falou: o pai abusou dos meninos do Menudo também. Tem isso também? É uma do grupo teoria. Menudo? É uma teoria, mas eu não posso dizer se eu acho, foi que eu real, acredito ou né? não. Mas assim, que eu acredito 100% fielmente que o pai abusava sim. Então, é muito. Puta, meu, é muito complicado a gente falar nesse sentido, igual você falou de passar pano, né? Muita gente passa pano mesmo, porque é muito complicado que a gente não via o que eles passavam dentro de casa desde a infância. E eles dão cada detalhe no júri. Tem vídeo deles que eu cheguei a chorar vendo, assim. Eles dão detalhes da escova de dente que era usada pra ser abusada neles pelo pai. Como assim? O pai utilizava vários objetos. Escova de dente, coisas que tinham no banheiro, assim, shampoo, tudo. E né? Introduzia neles? Que absurdo. E isso foi no começo, quando não dava pra introduzir a parte íntima, né? Quando os meninos foram crescendo e atingiram, tipo, a adolescência, aí eles eram estuprados de fato. Pelo pai. Pelo órgão sexual do pai. Mas desde criança, eles eram obrigados a... Ai, meu Deus, aguentar. É muito estranho falar, mas quando tipo, tem que fazer aquilo no pai, com a boca, sabe? Coisas insanas. Sexo oral no pai. Sexo oral, isso. Eles eram obrigados a fazer sexo oral com o pai com 7, 8 anos de idade. E eles achavam que aquilo era normal. Por quê? Porque o Lyle, que era o irmão mais velho do Eric, fazia isso no Eric também. Porque ele achava que era uma brincadeira que o pai tava ensinando. Porque na cabeça dele que tem o pai que deveria protegê-lo, o pai faz isso nele, ele fazia no irmão mais novo. Então, tipo assim, o Eric, ele fala muito isso no tribunal, assim, quando ele tá depondo. Que, tipo, ele não culpa nada do Lyle. Ele ama muito o Lyle e ele nunca vai conseguir culpar isso dele porque ele sabia que ele não sabia o que estava fazendo. Mas agora o pai sabia muito bem. Então, tipo assim... E a mãe sabia por quê? Porque toda vez o pai tinha que tomar banho com eles, entendeu? Entendi. Toda vez. Aí, e a mãe via, claro, porque tava morando junto. porque a porta ficava fechada há muito tempo. E aí ficava muito silêncio. E aí demorava muito. Mas e aí ela não falava nada? A Então ela mãe era era- conivente, né? É que assim, ela era muito em níveis assim absurdos da independência emocional dele. Sei. E ela não conseguia viver sem aquele cara na vida dela, entendeu? Então, assim, ela... Assim como a gente passa pano pros irmãos Menendez, ela passava um pano absurdo pra ele. Que ano era isso, mais ou menos? 1880... Não, 1980. Então era anos 80. A gente tá falando, eu perguntei a data, Maria, porque a gente sabe que no passado... Ainda tem muito isso, infelizmente. Mas a gente sabe que no passado... Não, minto, pera, eu acho que se os irmãos estão com 35 anos hoje em dia... Acho que é antes, né? É 70. 74, 75. Deve ser anos 70. Isso, anos 70. Porque eles estão bem... Eles estão tiozão já, né? Uns 50 anos. Exato. Eu pergunto isso porque a gente sabe que no passado...
os homens meio... Sabe, lembra aquele personagem do José Wilker que ele falava, vá tomar banho que eu vou lhe usar, que não sei o quê. As mulheres eram tratadas assim, tipo, cala a boca. Você, muitos homens dentro de casa, né? Aqui você não pita. Então, se eu abusar dos meus filhos, eu sou pai. Eu tô, entendeu? Então ele era um, por isso, né, um ele era monstro. O leão ele ali era da o monstro mora ali que ele ninguém vai peitar. Exato. Entendeu? Então a mãe também, entre aspas, ela era conivente. Mas ela era uma vítima também. É, eu ia falar, ela também tem a parte de vítima, porque não peita esse homem. A minha mãe contava uma coisa pra mim, que na minha família tem um tio, que eu não vou falar o nome, mas ele tinha uma amante, e ele levava a amante pra dentro de casa, e da esposa, da esposa, se ela falasse alguma coisa. E eu adorava esse tio. Depois que eu fiquei sabendo, quando ele já tinha morrido, eu fiquei... É pesado, né? Entendeu? E aí ele ainda falava pra esposa dele fazer comida pra amante. E eles viviam meio que... Aí eu falei pra minha mãe, mas peraí, será que não era um trisal? Eu falava, não, a minha tia não queria a fulana de amante. Mas... o marido vai fazer. Então, quer dizer, a gente Elas tem eram uma muito submissas aos homens, é daquela época, a gente tem uma relação, assim, de abuso com a mulher naquela época. Sim. Então, não que isso seja compreensível no caso dos Menendez. Mas é isso, não vai falar nada. Não, é até compreensível. Por quê? Porque os próprios irmãos falam que... Porque, assim, eles são questionados. Se vocês foram abusados pelo pai de vocês, por que vocês mataram a mãe junto? Por que ela tinha que ir nessa junto? Ah, eles foram questionados nesse sentido. Foram, e eles falaram, porque a gente não queria que ela continuasse sofrendo por mais um motivo. Ela já sofria por tudo que ela passava na mão dele, e agora ela ia sofrer sabendo que a gente tinha feito aquilo. Como é que ela ia lidar com a gente na prisão? Então matou sozinha, os dois. Ela ia ser sozinha, e ela já era dependente de droga, ela era usuária de drogas. Então, assim, eles falaram que eles fizeram aquilo pra livrar ela. Mataram ela pra livrar ela. Pra livrar ela do sofrimento. E ele foi por tudo que ele fez, né? É pesado, né, amiga? É muito pesado, muito pesado. Você tem que matar sua mãe porque você não quer que ela sofra mais, tipo... Nossa, é bizarro. E eles atiram no rosto, né? Eles dão muitos tiros. Muitos tiros. É uma coisa de desfigurar mesmo Isso é muito interessante. A imagem dos pais. Né? Né? Isso é muito interessante, porque quando eles foram questionados no tribunal do júri para ser levados à pena de morte ou prisão perpétua, eles são questionados, tipo assim, tá, se vocês só mataram porque queriam se livrar, por que deram tantos tiros? Era tanto ódio, assim. Então, tipo, isso foi muito levantado pela promotoria pra acusar eles, né? Claro. Mas assim, gente, o que você vai saber? O que a pessoa sofria, o ódio que ela sentia, a gente não consegue entender. A gente não tá na pele delas, entendeu? Não consegue entender. Gente, você era todo dia abusado. A sua vida inteira, sabe? Tipo assim, você viu seu irmão ser abusado. Você era abusado pelo seu irmão porque vocês não sabiam o que era aquilo até vocês aprenderem o que era. Uma pessoa que deveria cuidar, proteger... É a pessoa que abusa, é a pessoa que... Mas assim, a gente... Cara, esses casos criminais de pais que matam filhos, de filhos que matam pais, infelizmente, eles são muito comuns. Eles são comuns, não no sentido de, é comum. Eles são muito... Tem um monte de crime assim, é absurdo. Exato. De um que mata o outro, e aí eu sempre vou ficar me perguntando, Maria... Eu acho que isso deve ser uma dúvida sua também. O que passa na cabeça dessa galera? Que acha que vai ficar impune ou que acha... Será que eles são doentes? Gente, me desculpa, mas será que são maus realmente? Gente, eu não penso em matar uma barata, às vezes, assim. Não, barata, às vezes, eu mato. Mas eu não penso, sabe? Eu não penso em agredir ninguém, assim, sabe? E aí, imagina matar uma pessoa. Então, quer dizer, eles deviam ter muito ódio mesmo. Eu lembro do caso da Gypsy, né, também, que era da Gypsy Rose, da Gypsy, né? Outro caso de que, assim, ó... Limpando a câmera. Passando outro pano. Limpando a câmera. Paninho rosa com glitter. Porque o que essa menina sofreu... Gente... Assim, eu só vi influenciadores de true crime, eu também fui uma, que comentou na primeira publicação que ela fez fora da cadeia, eu comentei, graças a Deus. Agora vai ser feliz, minha filha, vai viver, porque assim, você não viveu a vida inteira. Você não vivia com a sua mãe, aí depois você não conseguiu viver na cadeia, agora vai viver sua vida, entendeu? Tipo assim, gente, as pessoas merecem ter um pouco de paz, sabe? Assim, tirou a vida da mãe? Sim, gente, isso é horrível, não justifico o que ela fez. Mas assim, você não sabe o que a pessoa passou, sabe? A mãe dela falava que ela era doente. A mãe dela colocava 1001 estereótipos de doença pra ela quando ela era uma pessoa perfeitamente normal. E a mulher ganhava dinheiro em cima dela, a mãe dela. E a mãe dela
violava o corpo dela, né? Era um tipo de abuso também. Claro. Violava no sentido de colocava sonda na menina. Furava Tirava os dentes arrancou dela. os dentes da menina. Aham. Cortava cabelo. E a menina era 100% normal. Não tinha nenhuma doença. E você ficar fazendo a sua filha ser doente porque você quer que ela seja doente, porque os outros tá ganhando dinheiro em cima dos outros que ficam em ONG e tudo mais dando dinheiro. Gente, isso é um absurdo. E a mentir a idade da menina, né? A menina fazia 21 anos e tinha 14. A menina tinha que ser criança. É verdade. Por quê? Porque essa imagem dela criança é o que dava pena nas pessoas pra enviarem dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, ela era muito bem arquitetada. A Didi Blanchard. Eu paro pra pensar nesse sentido também, né? É igual você falou assim, a gente passa o pano e tudo, mas é claro que a gente não tá falando que apoia matar as pessoas, porque qual seria a melhor saída, né, Maria? É você ir pra polícia, Óbvio. gritar e Óbvio. tal. Mas a gente sabe que muitas vezes, quantas mulheres não têm medidas aquelas medidas protetivas que não adianta nada. Se você entende, você realmente acha que se os irmãos Menendez tivessem ido na polícia, assim, naquela Cara, época... ia piorar, cara. A polícia ia achar que o pai, um homem, que naquela época era muito preconceito também, um homem, sendo o pai, piorou. E poderoso, né? Abusar Porque ele dos era filhos, rico e tal. abusar dos filhos, como assim? Uma relação gay? E como assim? E o pai fazia Uma relação isso? incestuosa e gay, né? Tá vendo como é Não, que vai vocês tão- piorando a situação? Naquela época... Volta pra casa, tenta conversar com seu pai. E aí, Nossa, aí vai ver a conversa. aí vai ver a Aí vai ver o que conversa. o pai vai fazer com eles. Se eles comiam do garfo da mão errada, eles já apanhavam e tudo mais, imagina. Então, eu sempre paro pra pensar isso, porque eu acho que a pessoa tem que fazer uma revolução na própria vida nesse sentido. Tá sendo ameaçada, você tem que fugir. Fugir, tentar. Porque infelizmente, assim. Eles fugiram fazendo isso, Então, né? então, Foi mas a é isso forma que eu tô eles falando. acharam Porque, de fugir. se você vai. A gente entende o ódio, a gente entende. Então você que é aqueles, né? Mas falando sério, às vezes você tá em casa, você tá passando por uma coisa de abuso, tá pensando numa besteira. Cara, não faça essa besteira, porque. Sei lá, tenta fugir, tenta fazer uma revolução. É difícil falar assim pra pessoa, né?